Olá, muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando aqui na TV Univates mais um programa Centros. Nosso tema de hoje é sobre o curso de Engenharia Ambiental, que está em vias de completar seu 15º ano. Está debutando, então, o curso de Engenharia Ambiental. E também vamos falar sobre o 3º Congresso de Engenharia Ambiental do Sul do Brasil, 3º CEASB. São temas que vão ser desenvolvidos hoje aqui no nosso programa Centros, logo após a abertura do programa. Então, começamos nosso programa Centros de hoje. Como vimos, o nosso tema é o curso de Engenharia Ambiental e o 3º Congresso de Engenharia Ambiental do Sul do Brasil. Conosco aqui para falar sobre esse tema, temos o professor Rafael Eckert, que é o coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Univates, também a Camila Hassan, professora do curso e integrante da comissão organizadora deste evento, que vamos ter detalhes, e o Marcelo Kronbauer, que é professor também do curso. Muito obrigado pela presença de todos, bem-vindos. 15 anos, professor, e aí? Bom, foram 15 anos, então, de muito aprendizado, de muita construção, né, a nível de estado, a nível regional, né, também em termos de universidade, muita coisa mudou desde então. Então, nesse sentido, né, a área ambiental constantemente é um desafio. Exato, eu ia mesmo lhe pedir isso. São 15 anos, a gente fecha bastante nessa ideia um pouco mais adiante, mas vamos começar pelo princípio. O que é uma área de engenharia ambiental? Depois a gente dá os detalhes desses 15 anos, então. Ok, perfeito. Bom, a engenharia como um todo, ela é a grande motora da economia. Né? Então, ela envolve o uso de recursos, né, que vem da mineração, que vem da exploração do recurso natural, né, por exemplo, né, a argila, os minérios, né, a água, a energia, elas são forças motrizes da transformação de uma economia. Né, ela acaba gerando um conjunto de tecnologias para que a gente melhore, né, a condição de vida da humanidade, da indústria, né, o que nós consumimos. Então, nesse horizonte, né, da transformação de uma sociedade, de uma economia, se percebeu, né, nos últimos, 50 anos, né, que ao mesmo tempo estavam vindo muitos desequilíbrios frente a esse consumo, né, e essa transformação. Dentro desse conceito inicial, a gente pode quase observar um distanciamento assim, são os dois extremos, né? A engenharia indo para um lado e a área ambiental um consenso que é para o outro lado, né? A gente constrói isso, né, em disciplinas do curso, né, e em disciplinas que elas são compartilhadas com vários cursos, que existe, né, um certo antagonismo entre, digamos, a gente quer desenvolver ou queremos preservar. Certo. Né? Então, a ambiental ela surge, né, digamos, a engenharia ambiental, né, e sanitária, ela surge como uma tentativa de aproximação entre o desenvolvimento, né, socioeconômico com a preservação ambiental, mas não como algo antagônico, mas sim como algo que ande em conjunto, né, na visão do que se entende há algum tempo, né, de um desenvolvimento mais sustentável. Legal, acho que é bem importante essa ideia, para que a gente não fique nesse conceito de que ou um ou outro, mas que a gente junte essas ideias e coloque todas elas no mesmo propósito. Isso. Então, enquanto o conjunto da engenharia são muito transformadoras, né, a ambiental mantém a mesma ideia, mas realmente pensando como uma indústria ela pode ser menos poluente, né, aonde ela está localizada e com relação ao que ela produz. Então, por exemplo, redução de desperdícios, né, de energia, matéria-prima ou de água. É uma frente com a qual nós trabalhamos. Certo. Quando é feito um empreendimento, uma nova obra, uma construção civil ou uma obra rodoviária, né, hoje em dia ela é muito diferente em relação a outros anos. Né, por exemplo, quando é feito um corte de um talude, né, esse corte, ele é enleivado, né, em locais de empréstimo de material a gente tem recomposições. Então, são já resultados dessa profissão que ela vise, sim, viabilizar as obras, mas com compensações, com controles, né, com mitigações. Então, essa é a proposta principal do curso. Legal. Foi inevitável pensar agora. O pessoal da engenharia, em geral, acha que vocês são verdes demais? Ou o pessoal da biologia acha que vocês são engenheiros demais? Como é que fica essa... Vocês conseguem atender os dois lados, do seu ponto de vista profissional? Bom, eu como engenheiro ambiental, a Camila também, né? Ambos engenheiros ambientais, a gente pode falar que a gente fica bem no meio. Acho que o engenheiro ambiental é o que tem a melhor visão
de um todo. É, de fato, aplicar conceitos técnicos de cálculo, de dimensionamento, mas não esquecer o critério ambiental. Né? Certo. Acho que a gente consegue balizar muito bem isso. A gente tem inúmeras experiências também, não só na área industrial. A gente está hoje entrando de forma muito específica no planejamento urbano, inclusive, né? Pensando as cidades, pensando no saneamento das cidades. A gente está desenvolvendo projetos bem interessantes nesse sentido também profissionalmente. Isso é um fenômeno que pode se dizer atual, porque a engenharia ambiental tinha um viés muito mais rural, ou muito mais de empreendimentos que eram assim de grandes áreas, de degradação. Quer dizer, hoje está indo para um ambiente urbano também. Eu creio que sim, com certeza. E é um casamento dos dois, né? A gente sempre frisa também. Eu entrei na engenharia ambiental em 2006, né? Certo. Então, quando eu entrei na engenharia ambiental, acho que a Camila também deve ter passado por isso. Entrei em 2008. Era assim, tipo, o que o engenheiro ambiental faz? A gente ia para uma entrevista de estágio, de emprego, e aí? Certo. A profissão do futuro, né? Aquela Sim. história toda, né? Se tinha uma expectativa porque ainda não se conhecia muito quais seriam os caminhos que esse profissional iria percorrer. Perfeito. Então eu vejo que com a questão de demandas, de problemas socioambientais que surgem, né, também vão se criando esses espaços onde o engenheiro ambiental passa a atuar, né? Eventualmente áreas que demandem justamente uma situação de equilíbrio, de pensar a questão de desenvolvimento, Sim. mas também compreender que esse desenvolvimento vai gerar um impacto e que a gente pode promover ações ou atitudes que vão minimizar isso, né, ou que vão, inclusive, reduzir custos, né, impactar, de modo geral, menos, né, o que aquele empreendimento, o que aquele espaço pode promover. Perfeito. Eu acho que é nesse sentido que a gente vem pensando, né? Não aliar só, o nosso enfoque não é só ambiental. A gente está vendo que a gente pode trazer uma vantagem ambiental para o ambiente, mas trazer uma vantagem econômica para o empreendedor, para o município, enfim, é pensar de uma forma bem mais completa, né? Então a gente está trazendo vantagens bem significativas nesse sentido, né? E tudo isso, se a gente for analisar, é recente, né? No nosso tempo era a profissão do futuro. Hoje a gente vê que o futuro está chegando. As pessoas estão começando a avaliar, há uma mudança de paradigma. E principalmente em relação às gerações anteriores que viam, bom, esse mato aqui é um entrave, vamos... Certo. A gente está vendo esse conflito agora de forma bem recente nas últimas semanas, né? Eu acho que... E como isso tem incomodado a sociedade, né? E agora a gente está percebendo o quanto isso importa em termos econômicos, porque a gente já está vendo reflexos econômicos disso. Uma política de simplesmente devastar está trazendo impactos nas nossas exportações, né? Não, acho que é bem legal essa visão que tu traz, porque se essa profissão ela se apresentava como do futuro há, sei lá, 15 anos atrás, ela talvez teve que ter um resultado econômico para ser aceita pelos empreendedores. Mas hoje não é mais só o resultado econômico, é a importância conceitual, estratégica para ser aceita pela sociedade e não pelo contratante só, né? Tem uma frase que eu gosto muito, por exemplo, nós queremos uma vida, até os índices mostram isso, né? Nós queremos uma vida cada vez mais jovem, cada vez mais saudável, né? E cada vez mais longínqua, né, em termos de idade, né? E essa relação com a saúde, com a longevidade, com a jovialidade, ela também requer na relação, né, um planeta, uma cidade, um local onde nós moramos, do mesmo jeito, né, harmônico, limpo, sem mau cheiro, né? Isso depende de um conjunto de ações que elas vêm, né, de conceitos ambientais, elas vêm de planejamento, ela vem de gestão, de rever valores que eram utilizados e que hoje mudaram, né? A gente está inserido em uma nova sociedade, né, que valoriza, lógico, sempre tem conflitos em relação a entendimentos, com relação a valores, mas a gente percebe muito mais condição de diálogo, de valorização dos itens que acabam repercutindo em itens que qualificam o local onde nós moramos. Então, tanto no meio rural, né, onde nós moramos, ou nas cidades, ou aonde nós trabalhamos. Então, tem desafios nessa área que eu vejo em todas as dimensões, né? E até pensando enquanto curso, né, como eu trabalho na gestão do curso, o nosso ENAD, nós temos 23 áreas de conhecimento onde nós somos cobrados em termos de conhecimentos. Quer dizer, o rol de conhecimentos para construir o arcabouço do curso é muito amplo. Ele é muito amplo, né? Na comparação, né, a área civil, que é uma outra área muito importante, de muita
conjunta transformação, né, ela tem 5 áreas mais foco, né, da formação do engenheiro civil. E vocês 23. 23. Então tem muita amplitude. Certo. E eu vejo assim esse amadurecimento da profissão como uma questão de impacto na cultura, porque os cenários eles vão mudando, né? Então a questão de exploração de recursos, né? Em tempos passados, onde a gente tinha uma população X e uma quantidade X de recursos, tu enxerga isso com um olhar diferente, né? Mas conforme a gente vai aumentando enquanto população, vai ampliando a nossa longevidade, né? A gente sabe que tem recursos naturais que são finitos e que se a gente quiser garantir isso, manter ou atender aquilo que a própria Constituição Federal, né, nos traz em manter um ambiente equilibrado para as atuais e futuras gerações, a gente tem que pensar de que forma conseguimos organizar isso enquanto sociedade, né, para limitar um pouco o uso, mas, né, paralelo ao crescimento que se quer ter. Né? Uma última ideia que eu queria ouvir um pouquinho vocês no fechamento desse bloco imagino que a engenharia ambiental já tenha conseguido influenciar processos de gestão. Quer dizer, hoje todos os editais, todos os encaminhamentos já incorporam muito do conhecimento e das necessidades tomadas pelo olhar da engenharia. Mas como é que é o desafio ainda estamos mudando cultura? Não é só a legislação, né? É cultura. E como é que vocês veem isso? A gente está conseguindo avançar ou ainda é muito pela perda, pela sensação do desafio? Eu acho que é um processo, estamos em processo, acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem que destacar. Por que nós estamos em processo? Também porque essa história ambiental ela é recente. Se a gente for avaliar, o mundo começou a debater o ambiente de forma conjunta em 1972. Conferência de Estocolmo, Nações Unidas, né? A partir daí, o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi trazido à tona, se não me engano, o conceito de fato de desenvolvimento sustentável de 1987, são 32 anos. Certo. É pouco tempo para a gente conseguir, de repente, a gente está falando de que uma ou duas gerações que foram apresentadas desde o início, formadas, né? A esse conceito, né? Então nós estamos em vias de, é um processo assim, a legislação ela condiciona alguns elementos, nós somos condicionados pela legislação, mas a gente não pode esquecer que a legislação, seja ela qual for, ela brota dos anseios da sociedade também, né? Então, essas questões ambientais também começaram a ser incorporadas na legislação em detrimento a isso. Brota e vai se adaptando, ela não está pronta. Ela não tá finalizada, não é finito esse processo. E que bom, a ideia de processo, se a gente for olhar em questão de transformação, a gente está mas se a gente também for analisar pela lógica de que é um processo que não tem fim, estar dentro faz parte do jogo. Né? Não chegamos a um final porque não há um final. Né? Ok, acho que entendemos um pouquinho aí do que é a área da engenharia ambiental, desse tamanho, desse desafio de 23 áreas de conceito que um aluno, que um profissional dessa área tem que incorporar no seu fazer do dia a dia. Depois do intervalo, vamos conhecer um pouquinho, aí sim, os 15 anos do curso aqui da Univates. Já voltamos. Segundo bloco, o nosso programa Centro de hoje, que estamos falando sobre o nosso curso aqui da Casa de Engenharia Ambiental. E também vamos falar sobre o 3º Congresso de Engenharia Ambiental do Sul do Brasil, que acontece no mês de novembro, promovido aqui pelo pessoal do curso da Univates. Conosco, o professor Rafael Eckert, que é o coordenador do curso de Engenharia Ambiental aqui da Univates, e os professores Marcelo Kronbauer e Camila Hassan, professores do curso e também Camila, mais especificamente, da comissão de organização do evento. Né? Muito bem. Vimos no primeiro bloco um pouquinho desse contexto geral, ao desenvolvimento da profissão, que é realmente recente, mas muito rapidamente saiu de projeção de futuro para uma demanda presencial grande, forte. 15 anos do nosso curso, professor. Como é que o curso surgiu? Qual foi a expectativa? Mudanças que já aconteceram ao longo desses 15 anos? Pegando um gancho, então, do que falou o Marcelo antes, né? Acho que o curso ele surge também com uma demanda regional, né? Do nosso Vale do Taquari. Então, acompanhando
né, a gente é um vale que ele é empreendedor, que ele é um vale contemporâneo, né, então ele está antenado com as demandas que vêm de outros países também desenvolvidos, né, do Brasil. Então ele vem com uma demanda forte da região. Ou seja, que o nosso padrão de desenvolvimento, né, da indústria, da sociedade, né, das áreas urbanas em rápida expansão, teriam que ter mais diretrizes, né, que encaminhassem para a qualidade assim, né, daquele ambiente. Também comentar mais um ponto importante que eu julgo, né, na história brasileira, nós temos 2 movimentos né, que começaram em grandes capitais. Né? O primeiro foi o movimento sanitarista. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, eram cidades com muitas doenças, né? Pela questão da gestão do resíduo do lixo, do resíduo sólido. A gente não usa muito o termo lixo, né? A gente fala mais resíduo sólido. Mas era um processo de urbanização forte, sem saúde pública. Sem saúde pública. Sem sanidade, né? Então surgiu primeiramente uma área do eixo sanitário. Então o CREA, que é quem nos dá atribuições, né, para quem se forma nesse curso. O profissional também é vinculado ao CREA como engenheiro. Vinculado ao CREA ou por opção ainda junto ao CRQ, né, que também a gente tem uma área química muito forte. Então surgiu um primeiro movimento mais sanitarista e o CREA cria a profissão de engenheiro sanitarista, lá por 1980. Né, uma visão muito mais focada em reconstruções, em obras de eixo sanitário. Então, colocar tubulações, né, demolir cortiços, que havia muito naquele tempo. Então, uma reforma muito urbana, né, de grandes cidades no eixo do saneamento, focada em saúde pública. E nós chegamos, o nosso curso, durante um tempo, foi engenharia ambiental e sanitária, né? Isso. Eu vou comentar isso também na sequência. Ok, beleza. E aí, mais recentemente, em 94, né, que é então, bem mais recentemente, o MEC cria, né, a formação como engenheiro ambiental. Então, passado algum tempo, né, em 2004, né, depois das articulações, começou a engenharia na Univates. Então, se cria o curso, nós tínhamos 3 coordenadores desde então, né? O prof. Odorico, né, foi o primeiro coordenador, depois o professor Everaldo Ferreira, né, geólogo, né, e eu assumi o curso em 2013. Então o curso ele começa na unificação entre as 2 ideias, né, com o nome Engenharia Sanitária e Ambiental. Certo. E aí houve um período na relação com o MEC que não haviam portarias de unificação das nomenclaturas. Então algumas universidades optaram em usar engenharia ambiental, outras sanitária ou outras a junção composta dos 2 termos, né, foi assim colocado. Então nós aderimos primeiramente entre 2004 até 2007 com esse nome composto, né, e aí houve, enfim, congressos, conferências, e houve um receio em relação ao uso da nomenclatura, né, porque a portaria, a última, né, que o MEC emitiu, se chamava Engenharia Ambiental. Então havia um receio junto ao Conselho Regional, né, que é o CREA, de talvez ter restrições nas atribuições. Então houve uma mudança geral na região sul do Brasil com relação aos nomes, e a grande maioria mudou para engenharia ambiental. Né, e essa mudança foi mais de nomenclatura ou efetivamente a parte sanitária ela cai um pouco fora do foco? Historicamente, qualquer curso de engenharia ambiental ela incorpora junto, né, a dimensão do saneamento. Ela está presente. Está presente. Então inclui questões do controle de zoonose e vetores, inclui a parte de redes de água e esgoto, né, tratamentos, ela está incorporada. Ela é uma dimensão importante do saneamento, da área ambiental. Então ela está lá dentro, ela não é tão evidenciada enquanto nome do diploma daquele estudante. Então ficamos entre 2007 até 2017, né, com esse nome, e aí sim, mais uma vez, acompanhando, né, o conjunto de mudanças de diretrizes curriculares, né, mudanças de outras universidades, o perfil regional. Então nós mudamos mais uma vez o nome, né, em 2017, com início em 2018, com o nome Engenharia Ambiental e Sanitária. E não é só mais agora uma mudança de nome também, né? A gente fez uma reforma, né, uma atualização curricular. Então mexemos em carga horária, mexemos né, nos eixos do curso, né, ou seja, um curso mais atualizado, né, também com as demandas atuais, né, do mercado. Né, que assim, tudo é muito rápido. Né, por exemplo, há 15 anos, quem discutia mobilidade urbana? Era muito pouco, né? Hoje é um item muito valorizado, né? A questão de
bicicletas, bikes elétricas, patinetes, né, e a relação com o pedestre. Então são áreas que elas são muito contemporâneas, né? E assim na relação com a indústria, assim com várias dimensões. Comecei a entender, professor Marcelo, o seu viés sobre o uso da área no ambiente urbano. Exatamente, eu acho que cabe enfatizar que, apesar de lá na década de 80 a gente ter surgido com o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né, historicamente, o país tem um problema crônico de evolução nesse setor. Certo. E a gente está voltando a enfrentar essa questão. A gente pode falar dos índices aqui do Vale do Taquari. Se a gente for falar a cobertura de esgoto, a gente está falando de índices comparáveis a qualquer estado lá do norte, nordeste, cidades muito mais pobres do que a nossa. Certo. E, enfim, a gente está com os mesmos índices deles, né? Então está surgindo esse desafio da gente novamente enfrentar esse problema, porque a gente não pode mais fechar os olhos para os nossos rios urbanos, por exemplo, que hoje são basicamente cloacas a céu aberto. Esgoto a céu aberto in natura, né? E boa parte dessa mudança são mudanças que elas não são feitas do dia para a noite. Não é só uma questão cultural, são investimentos de alto porte, de infraestrutura realmente de detalhe, né? Se a gente for falar em rede de esgoto, por exemplo, na média, R$300 o metro de rede de esgoto colocada, né? Tu pensa quantos mil metros tu tem que colocar numa cidade. Quem é que vai pagar isso? Como é que porque então tem desafios muito grandes nesse sentido. E quem vai financiar depois, né? Porque eu me recordo que aqui parte da cidade já foi instalado, mas a promessa é de que quando entrasse em funcionamento, o usuário começa a pagar também pelo serviço. Ah, mas eu não quero pagar por isso porque eu nunca paguei, né? Era isso que eu ia comentar também, puxando que nós temos a Política Nacional de Saneamento datada em 2007, né? Então, ela que instituiu como regra a questão de tratamento de efluentes, drenagem urbana, né, condução de melhorias no tratamento dos resíduos sólidos, ela é recente, né, dentro do nosso país. E também o que eu ia falar. A questão de como essa legislação mudou tão recentemente, eu acho que eu te atrapalhei na ideia de que o usuário começa a pagar sobre isso, né? O usuário começa a pagar, mas tipo, isso vem do nosso olhar, né? Que, né, a gente está com problema de esgoto, né? Ninguém gosta de passar por uma rua. Todo mundo quer, mas ninguém... Exatamente. Então, a partir do momento que a política torna isso obrigatório, se estabelecem algumas metas a serem cumpridas. Isso choca, incomoda, né? Mas eu penso que impacta, mas eu acho que esse é o papel, né? Aquilo que a gente falava antes, são mudanças de cultura, são mudanças de pensamento, a gente não vai convencer ninguém do dia para a noite, né? Então, é um caminhar. E essas mudanças vão impactar não só no comportamento, mas também no orçamento do público e privado, né? E esse é o papel do engenheiro ambiental ou ambiental e sanitário. Porque hoje, quando a gente é contratado por um município para fazer uma análise, a gente faz o que a gente chama de um estudo de concepção. O que é um estudo de concepção? A gente fazer um diagnóstico do município e ver, bom, o que é viável economicamente aqui. Em muitos casos, essa utopia da rede coletora de esgoto em 100% das ruas não é plausível. Certo. Eu nunca vou conseguir pagar o meu investimento. Em muitos casos, se eu instituir um programa de limpeza de fossa e filtro, bem feito, eu vou ter resultados tão bons aceitáveis, quanto. Aceitáveis. Minimização dos impactos e a um custo, né, possível de ser pago. A gente tem que pensar na realidade brasileira. A gente sonha, a gente se espelha nos países europeus, países de primeiro mundo, a gente esquece que eles têm uma caminhada muito mais longa. E a nossa visão aqui como engenheiro aí sim, é a engenharia. O que é viável para nós? A gente vai trazer um benefício social e econômico, um benefício ambiental, aliando esses três elementos, esses três eixos. Um estudo desse foi feito em Santa Cruz do Sul, por exemplo. A gente viu que lá era inviável colocar rede coletora em 100% do município. A gente viu, bom, nesses bairros aqui especificamente, vai ser fossa e filtro, bem instalado, bem dimensionado, uma vez por ano faz a limpeza. Faz a limpeza, recolhe. E aí vem esse olhar pragmático. É viável ou não é viável, né? E aí busca essa alternativa. Não tem... Sandro, até colocar um exemplo mais prático, assim, para quem está nos assistindo, né? Por exemplo, a gente tem uma região muito interessante, a Gramado e Canela, assim, né? Que é uma região turística, que em geral quem nos
nossos alunos, né, nossos pais, né, a sociedade visita, né, enfim, ao longo do ano, em vários momentos, inclusive. É uma região que, ela é bonita, a arquitetura ela é incrível, mas quando a gente pensa nesses indicadores, né, de saneamento, a gente não vê lixo espalhado, a gente não percebe, né, cheiro de esgoto. Então, são situações que eu percebo que todos nós queremos hoje em dia, aonde nós moramos, né? Isso tem um custo, né, de gestão, né, de planejamento. E a gente também teve, acho que foi em dezembro, teve acho que 2 ou 3 semanas bem na alta temporada que faltou água. Né? Ou seja, então hoje é um grande potencial turístico, mas se faltar água, né, em hotéis, né, em pousadas, né, que recebem, às vezes, sei lá, num final de semana, 300 mil turistas, como é que fica? Certo. Né, então, a gente percebe que se falta o recurso natural, né, a água, né, se o resíduo não é bem gerenciado, né, ou o esgoto, tem cheiro ruim na cidade, cria um afastamento. Então, é assim onde nós moramos, me parece. Né, são valores que são incorporados e que cada vez mais nós vamos querer. Né, e talvez, nesse sentido, vale a pena pagar um pouco mais, né, para ter serviços que fazem bem para a gente. Considerando que o turismo é o que movimenta, né, esses 2 municípios, então a questão ambiental, dessa forma que tu exemplificou, ela tem que estar muito presente do ponto de vista de qualidade, né? Para que tu não tenha aqueles impactos na economia que a gente já falava inicialmente. Esse teu exemplo é muito bom, muito claro e muito nosso, porque uma situação é tu viajar para um lugar desse e o turista está ajudando a pagar a estrutura, mesmo que seja embutido no preço. Mas aqui, que nós não temos esse mesmo nível de turismo, quem tem que pagar o preço somos nós. Mas chega no verão, a gente reclama do cheiro ruim, das nossas bocas de lobo, né? De toda a nossa estrutura. Então... E a região do Vale é abençoada pelo Rio Taquari em termos de volume de água, né? Então a gente não tem sofrido com a questão de falta da água, mas são perspectivas complexas que até no panorama que a gente vem e debate muito nas nossas disciplinas de mudanças climáticas, a gente pode a longo prazo enfrentar problemas nesse sentido. Claro. Né? E quando a gente fala dessas questões que envolvem o básico, né, a gente trabalha... tem alguns trabalhos que são realizados com agricultores, por exemplo, em áreas rurais. E a gente vê agricultores que, no ano de 2019, tem lá, a água que eles tomam é um caninho colocado num córrego, eles tomam água... In natura ainda. In natura, direto. A gente tem ainda situações do pessoal não ter banheiro. A gente está falando do século XXI. A gente não imagina isso aqui nas áreas urbanas, né? Mas a gente ainda tem muito a caminhar no nosso estado. No nosso entorno, né? Que aqui, é o bem nosso próximo. entorno aqui. A gente não está falando de realidades distantes, que é o pessoal meio que assim, não, Rio Grande do Sul, aqui não tem isso não acontece aqui. Né? E a gente vê problemas bem crônicos e com efeitos complexos, né? Claro. É um agricultor que podia trabalhar 8 horas por dia na propriedade. E a gente ouve relatos deles. Uma vez por semana ele tem uma infecção gastrointestinal que ele fica em casa, no banheiro, sem poder ir trabalhar. Sim. Né? Então é bem... E não é difícil descobrir por quê, né? Não é difícil descobrir por quê. Aí tu bebe a água deles. Se um de nós bebe aquela água, é tiro e queda. Sim, é uma semana, né? Ok. Fechamos o segundo bloco, mas é um tema que a gente desenvolve mais. No terceiro bloco, vamos ver um pouquinho como é que foi o processo de formação, quantos alunos já temos aí no mercado, um pouco. Foi feita recentemente uma pesquisa que, inclusive, dá mais ou menos algumas informações sobre como é que está o nível salarial dos nossos profissionais. Já voltamos. Muito bem, estamos desenvolvendo aqui o nosso tema do curso de Engenharia Ambiental e do terceiro Congresso de Engenharia Ambiental do Sul do Brasil. Professores do curso, o que mais? Quantos alunos já tivemos? Quantas mudanças já tivemos? A questão dessa pesquisa que foi feita com o aluno, como é que é esse contato com o egresso? Essa profissão do futuro que já é presente, como é que traz isso para dentro de sala de aula? Como é que está o nível de busca atual? Bom, enfim, várias perguntas. Muita coisa. Várias perguntas também. Temos até o final do programa. Várias respostas. Então, o que eu vejo? Primeiro, talvez a Camila e o Marcelo podem falar melhor sobre isso, né? Porque eu sou biólogo, né? Então, mas já há muito tempo eu interajo, daí trabalho nessa área assim, mais tecnológica da área ambiental, né? Certo. Então, o primeiro ponto que eu assim, lembro de egressos falando para mim, né? Então, a gente está formando profissionais nessa área de 2010
10 em diante. Certo. Ou seja, são 8 anos que o mercado está conhecendo esse profissional. E mesmo assim, na visão dos egressos, o mercado absorveu muito bem esse novo profissional, então, no Rio Grande do Sul, na região dos vales. Ele é um perfil, ele é um profissional versátil, competente, que ele acaba juntando muitas áreas, desde sendo repetitivo já, da indústria, da tecnologia, de juntar várias concepções num projeto que traga resultado financeiro, social e ambiental. Então, nós formamos nesse tempo de curso, de 15 anos, 180 formados. Então, no conjunto de engenharias da Univates, que são 10, em número de formados, nós estamos em segundo lugar. À frente da gente tem a Civil, formou um pouco mais de 200. Então, a gente já formou muitas pessoas. Certo. E atuam em diversos locais. Desde, por exemplo, como exemplos, a gente tem hoje 2 grandes empresas da Serra, que é a Tramontina, que é grande produtora na área de utensílios domésticos, gerenciada por um egresso nosso. Vizinha a ela, Santa Clara Alimentos, uma outra grande empresa, similar às nossas aqui, também gerenciada totalmente por egressos nossos. Então, tem colocação, a gente recebeu, no final do ano, uma pesquisa, também com informações numéricas, em relação ao nível da empregabilidade desses 180 formados. A gente tem um alto nível de empregabilidade, mais ou menos 60% atuam bem nas áreas afins com o curso e mais 15% em áreas, digamos, indiretas. Limítrofes, ou assim, seja, nós temos a cada 4 egressos, 3 atuando na área. Dentro do ambiente. Eu acho que é um alto nível excelente de assimilação. E em termos salariais, fiz uma colinha até para comentar com vocês. Então, a gente teve 22% que comentaram que recebem até 2 salários mínimos, na faixa de R$2.000. Um salário que a gente acha até que é baixo nesse sentido. Sim. Mas possivelmente um salário inicial, quem está entrando... Também envolve recém-egresso. Exato, é todo um conjunto de egressos. A gente tem 44% que recebem de 2 a 4 mínimos, de R$2.000 a R$4.000, e temos 31% que recebem de 4 até 10 salários mínimos, de R$4.000 a R$10.000. Quer dizer, 1/3 desse povo já está numa faixa salarial bem aceitável. Eu até somo de 2 a 4 hoje na conjuntura, ainda assim um bom salário. Então, a gente tem 70% que recebem, digamos, entre R$2.000 e R$10.000 reais. É um bom contingente. Certo. Eu só ia complementar aqui, eu sou egressa do curso aqui da instituição também, e olho para os meus colegas e eu vejo diferentes esferas absorvendo o profissional. Então, a gente tem colegas que trabalham na indústria, como os mencionados, colegas que hoje são donos de empresas de consultoria, assessoria ambiental. Certo. Legal. Uma área que se presta muito para isso, Se presta, colegas que trabalham em órgãos públicos, em municípios, secretarias de meio ambiente, colegas da FEPAM também, nas nossas esferas estaduais, Emater, então, que são diferentes esferas, diferentes locais, ambientes de trabalho, que incorporaram, ou que, digamos assim, acolheram esse profissional. Então, eu penso muito, da mesma forma que a gente fala lá das 23 áreas, essa versatilidade também nos proporciona uma atuação, onde a gente pode depois pensar em qual local ou qual afinidade eu tenho enquanto pessoa e profissional formada nessa área para estar atuando. Certo. Mas eu compartilho com vocês a minha preocupação. Vocês têm um desafio e tanto, de vender ou de colocar o aluno em condições de atuar em áreas tão diferentes num processo único de formação de graduação. Quer dizer, são muitos conceitos que precisam ser trabalhados e combinados entre si, E eu acho que um diferencial do curso daqui da Univates é justamente buscar, também muitos dos nossos professores, nós atuamos também no mercado, Então a gente consegue conciliar e trazer muito da realidade prática, A gente vem buscando fazer bastante isso, É difícil conciliar as duas áreas, a docência com o trabalho de campo, enfim, Mas a gente tem conseguido trazer e mostrar, gurizada, funciona assim, A gente vai usar isso aqui, eu sei que a gente vai usar aqui,
Então, a gente consegue demonstrar de forma bem prática as habilidades que a gente transmite para eles, como elas são aplicadas depois no mercado. Que eu acho que é um diferencial bem interessante do nosso curso aqui também na Univates. Certo. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre o que a professora Camila comentava, a área do empreendedorismo dentro do conceito. Por onde o profissional egresso da área está atuando hoje dentro do seu próprio perfil de negócio? Consultorias ambientais, áreas de projeto, área pública, atendimento a grandes empreendimentos, ou pequenas áreas de limpeza e de conservação. O que é um campo hoje para quem quer empreender, que se cobra muito isso hoje, né? Bom, também tem muitas respostas para isso. Muitas opções. É o que eu vejo. É muito amplo, assim, né? Então, em relação ao que eu percebo, colegas que se formaram, né, que trabalharam para uma empresa, né? Então, por exemplo, a questão do ponto, né? Então, hoje o pessoal às vezes prefere não trabalhar, né, como empregado remunerado, ganhando R$2.000, R$3.000, e se aventura também no mercado buscando uma colocação própria. Mas tem aceitação para isso? E tem aceitação, né? Então, tem tanto colegas que acabam abrindo uma empresa, então se unindo, né, por exemplo, com um geólogo, se unindo com um biólogo, e montam uma equipe bem versátil que atenda toda a área ambiental, né? As atribuições na engenharia, mas também pegando a parte de flora, que é do biólogo, a fauna, que é do biólogo, o solo, que é mais do geólogo, a parte de rochas. Então, montam uma equipe mais versátil, né, consolidam uma empresa e participam de licitações em prefeituras para emitir pareceres, né, ou buscam relações com a indústria. Outros não fazem isso, né, ficam solo, né, e buscam por conta própria, como pessoa física, né, registrada junto ao CREA, articulações, trabalhos com a indústria. Certo. Então, nem tem uma necessidade assim, de criar uma empresa registrada, de haver um formulismo em relação à atuação, né? Então, tem colegas que fazem isso. Perfeito. Né, então, se colocando opções bem diversas. Alguns buscam concursos em prefeituras. Então, e assim, o que eles fazem, no meu ponto de vista, é muito amplo também. Então, vou usar um exemplo, né? A gente fez um trabalho conjunto agora com 2 engenheiros, né? Num loteamento em Porto Alegre, né? Que ele se consolidou há 30 anos e que hoje tem problemas de regularização, né? Fundiária e ambiental. Então, não é bem um eixo do ambiental, né? Essa relação com loteamentos, mas a gente resolve problemas, né? Então, a visão da engenharia é resolver problemas da sociedade. Nesse caso, são problemas ambientais da sociedade. Perfeito. E tem muitos, né? De vários tipos, com várias cores, com várias figuras, né? Tem muito diversos tamanhos. Deixa eu inverter um pouquinho, então, a questão, já que ela é ampla. Falávamos aqui fora do ar que o curso hoje trabalha com 4 grandes eixos de formação. Quais são esses 4 grandes eixos para que a gente perceba focos de ênfase? Bom, um eixo importante, assim, também de colocação de egressos é a parte de laboratórios, né? Então, por exemplo, análises de águas e efluentes. Acho que é uma área bem importante nesse eixo mais de ter domínio de instrumentos de laboratório. Inclusive, é um eixo de aproximação com o CRQ, né, com a área química da formação. Um outro eixo importante, ele inclui tudo que envolve monitoramento e recuperação ambiental. Como exemplo, essa relação hoje com a Amazônia, inclusive. Então, usar tecnologias, GPS, imagem de satélite, recursos de modelagem para acompanhar alguma coisa. Ou mesmo nível de rio. Então, instalar linígrafos que monitorem em tempo real, né, como o rio está subindo. Certo. Ou o nosso lago aqui da Univates, como é que está a qualidade dessa água. Então, usando tecnologias de avaliação, né, de algo ambiental. Um outro eixo importante é todo um eixo industrial que ele envolve tecnologias de tratamento. Então, por exemplo, uma indústria libera emissões atmosféricas, né, poluentes atmosféricos. Sim. Quais são os controles que nós temos em relação a essa emissão? Ou libera um efluente líquido. Como é que trata esse negócio aí? Como é que é esse efluente? Sim. Qual é o arranjo do tratamento? E uma outra área também muito importante, acho que é a área principal, né, desse eixo ambiental e muito importante para a sociedade, é a gestão dos resíduos. Né, que é o lixo cotidiano. Aí tem um eixo
doméstico, que envolve as cidades, tem um eixo mais industrial, mas também envolve hospitais, laboratórios. Então, cada área gera resíduos muito diferentes. Específicos. Então, por exemplo, hoje tem concurso aberto para engenheiros ambientais em hospitais, né? Para resolver especificamente resíduos, né, dessa área específica. Desse serviço. Perfeito. Pois não. E cabe destacar também que todo esse processo de análise ele envolve dimensionamento, análise de números, entende? Então, a gente sai do empirismo. Não é só conceitual. Não é só conceitual. E o interessante do engenheiro ambiental é que a gente usa esse mecanismo de cálculo atrelado a aspectos biológicos, por exemplo. Um sistema de tratamento de efluentes, se eu só fizer o dimensionamento frio dele, vamos dizer assim, né? Beleza, ele teoricamente vai funcionar, mas a gente depende de micro-organismos ali dentro, né? A Camila pode falar bem disso, né? Que é bem a área dela. Se a gente vai trabalhar com tratamento biológico, com certeza tem que considerar. E também a parte de cálculos e dimensionamentos, a gente já tem literaturas que incutem isso, né? Então, às vezes, é muito mais uma percepção de como isso vai se dar na prática mesmo. Esse olhar que a gente tenta trazer, né, para o debate, para a discussão na sala de aula. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco. Nosso quarto bloco, vamos falar mais especificamente do terceiro Congresso de Engenharia Ambiental do Sul do Brasil. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, em que estamos falando sobre o nosso curso aqui de Engenharia Ambiental e vamos entrar agora especificamente no terceiro Congresso de Engenharia Ambiental do Sul do Brasil. Estamos aqui com dois responsáveis diretos pelo evento, tanto a professora Camila quanto o professor Marcelo são integrantes dessa comissão. Eles não quiseram exatamente dizer quem é que é o coordenador e quem é o integrante, então como eles estão dividindo funções, pergunto aos dois, por favor, nos deem detalhes desse evento. O que é o evento, como é que ele acontece, por que pensado aqui para a Univates? Bom, o evento ele está em sua terceira edição. Eu consegui participar da segunda edição dele, que ocorreu em Lages, Santa Catarina, 2 anos atrás, né? Ele é bienal. E, na verdade, ele é um evento itinerante. Então, a cada 2 anos, ele se repete, ele vai ser conduzido por uma instituição diferente, né? Ele é um evento acadêmico, né? Surge na academia, mas ele busca aproximar o aluno, o egresso, o profissional, né, que está lá atuando em diferentes áreas. Então, é um congresso focado em engenharia ambiental, né, mas a gente sempre comenta, como a gente conversa com outras áreas, né, ele também está aberto, né, o convite fica aberto para a comunidade, para quem se interessa por esses temas. Marcelo. Geograficamente, ele se restringe, então, às instituições do sul do Brasil. Do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas até na segunda edição que eu participei em Lages, a gente teve participações de profissionais de São Paulo, do Pará, do Rio Grande do Norte. Né? Então, como hoje a gente dá bastante visibilidade pelas mídias sociais, né? Tu tem um alcance de divulgação maior. E também não deve ser tantos os eventos na área, né? Exatamente. Então, acaba que quem se interessa pelo tema e quem tem essa possibilidade de estar presente, né, acaba participando. Quer dizer, público é alunos, professores, profissionais, isso, quer dizer, quem tem vínculo com a área. E o que é que está previsto para acontecer nesse período? Esse foi o grande desafio, né, para nós, ambos engenheiros ambientais, fazer um congresso para engenheiros ambientais. Então, a gente falou de 23 áreas para 2 dias de evento, né, frisando que nosso evento vai ocorrer do dia 7 de novembro ao dia 9, certo, desse ano. A gente começou a pensar em áreas que seriam interessantes, que agregariam profissionalmente para os nossos alunos, para qualquer pessoa que vier também ao nosso evento. A gente já tem um número bem grande de interessados, de instituições parceiras nossas aqui, né? Então a gente buscou uma abertura com um enfoque em algo que se debate muito em termos conceituais, e a gente está começando a trazer para a prática, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Certo, a Agenda 2030. Exatamente. Então a gente vai conseguir um palestrante que é uma referência nesse sentido para falar de como o profissional do meio ambiente pode incorporar isso dentro dos seus processos, né? Dentro das suas práticas. Dentro das suas práticas. Então é algo bem atual, né? A gente conseguiu
o Fernando Meirelles, que é uma referência nesse sentido, e ele foi o antigo diretor do Departamento de Recursos Hídricos do nosso estado, então é um nome de bastante peso para o nosso evento. Né? Esse é o painel de abertura, né? Então, primeira noite. Primeiro dia, a gente vai iniciar no turno da tarde, no dia 7. Perfeito. Tarde, noite, sexta-feira o dia todo e sábado de manhã mini cursos. Ok. E aí à noite, nesse mesmo dia, a gente já vai para esse enfoque que o Rafael falou bastante, a questão de saúde e engenharia. Conciliar esses elementos, né? A gente observa muito poucos indicadores de saúde, ou observa eles, mas não associa eles a questões ambientais. Então a gente vai ter um especialista nesse sentido, que é o Thiago Panizon, da UX, que vai estar falando. O professor Thiago já foi, inclusive, professor aqui na Univates. Lembrando que de tarde a gente tem o painel de abertura e nós temos também um painel sobre tecnologias de tratamento de resíduos, que vai ser conduzido por 2 engenheiros ambientais, então, inclusive, um egresso nosso aqui da casa e uma profissional da Unisc. O que mais que nós temos de programação? A gente também fez colinha, né? Tá certo. Não vamos deixar de informar. Não, a partir daí, no segundo dia, a gente vai entrar num enfoque bem interessante na parte de recursos hídricos, gestão de desastres, previsão de desastres e como recuperar ou estabilizar essas áreas. Então, a gente vai ter também um ex-professor aqui da casa, que hoje está na URGS, né, o professor Guilherme Garcia de Oliveira, para falar justamente nessa área de gestão de riscos e desastres, que é algo muito usual aqui na nossa região. Né? A gente não pode esquecer que o Taquari nos dá uma abundância de água. Mas também sofre com a questão de qualidade, né, de recebimento dos nossos efluentes. Exato, e também a questão de inundações, né, que é muito complexa. Né? E a partir daí nós também trouxemos um professor da Universidade Federal de Santa Maria, o Fabrício Sutili, para dar um enfoque bem grande na parte de recuperação de áreas degradadas, usando algumas técnicas de engenharia natural. Então, é a aplicação de conceitos de botânica, certo? Na engenharia. É bem interessante. Tá? No turno da tarde, então, a gente também tem uma palestra de fechamento com um engenheiro ambiental, CEO de uma empresa, e ele vai falar sobre novas tecnologias no tratamento de efluentes, né? Então, que também é um dos eixos. E daí a gente vai ter um espaço que é bastante importante dentro desse congresso, e é uma característica forte, que é um espaço para os participantes, então, apresentarem seus trabalhos. E nós temos até o momento, amanhã é o último dia de submissões, né? Amanhã se encerra o prazo de submissões. 30 de agosto, última data para encaminhamento de trabalhos. E nós temos até o momento 64 trabalhos enviados. Então, para nós que pensávamos na concepção do Congresso inicialmente, esse é um número bastante satisfatório, a gente está bastante feliz. E o que mais nos chamou a atenção também, a gente participou da questão de avaliação desses trabalhos, né, da comissão de avaliação, é que são trabalhos muito diversos, que trazem áreas da engenharia ambiental tão amplas quanto essas que a gente vem falando ao longo do programa aqui, e pessoas que vêm de diferentes regiões. Então, a gente já consegue perceber uma participação forte de universidades federais, comunitárias, do estado do Rio Grande do Sul, mas de diferentes regiões, né? Região Serra, Centro-Serra, Erechim, né? Mais acima, Norte, região Norte. E também Santa Catarina, já temos, né, alguns grupos confirmados. Então, essa questão de trabalhos acadêmicos, a sessão de apresentação de trabalhos vai ficar para sexta à tarde. E nós vamos ter também, na quinta-feira, a sessão de posters. Né? Então, vamos ter apresentações orais e posters. Como já dito, até essa sexta, dia 30, submissão de trabalhos. Para inscrições, para quem quiser participar como ouvinte, já está aberto o prazo de inscrições, vai abrir, como é que funciona? É por site, é no site da Univates ou tem um site próprio, por favor? Tem um site específico do evento que está vinculado ao site da Univates, então lá estão todas as informações. As inscrições, elas têm valores diferenciados de acordo com a categoria, né, que está sendo representada, e até o dia 30 de setembro nós temos um valor bem em conta assim, para os participantes. Então, a gente está mobilizando o pessoal a se inscrever até o dia 30 de setembro. Certo. E encontra no site da Univates também? No site da Univates também. Certo. Vinculado ao site do curso ou tem
Isso. Univates barra... Se eu não me engano, o endereço é univates.br/evento/terceiro CEASB. Então, lá na área de eventos da Univates encontra-se esse evento especificamente, né, terceiro CEASB, ou até pela agenda, lá em novembro, 7 a 8 de novembro também se encontra. E a gente vai fazer o fechamento do curso com alguns cursos técnicos. A gente pensou, bom, como nós vamos fechar o curso, né? Então a gente pensou, o congresso, melhor dizendo, a gente fechou alguns cursos bem específicos para a área ambiental, na área de avaliação de ciclo de vida, na área de dimensionamento de sistemas de tratamento de efluentes, com questões bem específicas para profissionais da área, certo? Então a gente tem uma ideia de mobilizar bastante, não só estudantes, mas também egressos para esses cursos. Perfeito. Os minicursos conduzidos por engenheiros ambientais, então, que acabaram se especializando, né, nessas áreas específicas. Vão trazer sua expertise para dentro do curso. Exatamente. Professor Rafael, para a gente fechar, um curso desses, ele obrigatoriamente é um grande compromisso, claro, mas ele também já é um reconhecimento do que se faz aqui. Com certeza não estaríamos sendo viabilizados ou agraciados com a organização do curso se não tivéssemos reconhecimento de professores, de egressos, do mercado como um todo. Com certeza. Na verdade, no evento de Lages, que foi a segunda, nós já compomos, né, a comissão organizadora do segundo, né, lá em Lages, que foi a professora Maria Cristina. Então, para a gente acabou então assumindo com muita honra esse compromisso, né, ele é um compromisso ao mesmo tempo, né? A gente tem uma responsabilidade, né, de fazer um bom evento. No início, a gente teve algumas preocupações com relação ao evento, vai ter adesão. Então, a gente tem na região sul 50 cursos, né, de engenharia ambiental, né, e variações. Então a gente contatou, né, as universidades, coordenações, né, levar o assunto para reuniões de NDE, né, falar com os DAs, ou seja, espalhar a informação para o conjunto de interessados e aos pouquinhos, Facebook, Instagram, né, por e-mail a gente foi vendo resultado, né, de ter adesão para o congresso. Né, já expresso em números de inscritos né, de trabalhos, 64, vai aumentar mais um tantinho até amanhã, sempre tem os últimos, então vai chegar a 70, e a gente está esperando um evento assim, na faixa de 150 a 200 participantes, né? O que para um tema específico, técnico específico, vai ser bem interessante. A gente já foi para outros eventos sul-brasileiros, e geralmente a nossa faixa de entre 100, 200, 250 é meio que o limite dele. Comentar também que nós temos uma parceria com a EASVA, que é a Associação de Engenheiros do Vale do Taquari, né? Então a gente tem essa organização, e a EASVA ela vai conduzir uma das atividades que vai ocorrer na sexta-feira de noite, que é um meeting, né, um bate-papo a respeito das atribuições profissionais do mercado de trabalho, né? Então, que são também interesses de quem está se graduando nessa área, né? Mas também um compartilhamento muito próximo do profissional que está atuando, né? Então isso também vai incluir a programação do congresso. E reforçando o convite que já fizeram, que é para também profissionais que atuam no mercado. Quer dizer, você está atuando, venha conhecer novas linhas, novas pesquisas, novos usos, novas aplicações, né? Assim, eu acho que a gente quer muito fazer um evento de qualidade, né? Perfeito. A Univates, ela é incrível, ela tem um campus belíssimo. Então, as demais universidades, os alunos e os egressos conhecerem a gente, né, a gente tem muito orgulho do que nós temos, né? A gente tem laboratórios muito bons, a gente tem know-how em várias áreas, né? Por exemplo, nem falamos durante esse programa biogás. Né, talvez a principal especialidade nossa em termos de know-how é essa relação que envolva lodos, efluentes e produção de biogás. Certo. Então, que a gente possa compartilhar o que nós fazemos, né, com muito orgulho, dentro dos 15 anos de curso, né, numa festividade esse evento de 15 anos. Isso. Perfeito, muito bem. Agradeço a presença de todos pelas informações. Estaremos acompanhando com certeza o evento. A TV Univates vai estar junto aí com vocês. Obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá.